Ah, Bom dia para todos vocês que estão conectados aqui no webinar junto com o Exim. Sejam bem-vindos ao webinar de certificações em Exim Career Path. Meu nome é Ademar Albertin, eu sou Product Owner aqui no Exim, na Holanda, e hoje eu vou apresentar para vocês todo o esquema de certificações de planos de carreira que o Exim criou para poder não somente suportar e ajudar os candidatos e profissionais, mas também as organizações em todas as partes do mundo onde nós estamos presentes, ok? Então, antes da gente começar, eu gostaria de passar pela agenda. Eu vou começar falando muito rapidamente sobre o Exim, para depois passar já para o nosso portfólio de Exim Career Path. Eu vou falar um pouquinho sobre as carreiras, habilidades e competências, o processo de contratação, o suporte que as certificações fornecem tanto para as organizações quanto para os profissionais. Vou passar pelas vagas atuais que estão disponíveis no mundo como um todo e o papel do Exim no mercado, e aí eu vou me aprofundar ainda mais nas certificações do Exim Career Path, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida durante o webinar, por favor, utilize a tela, a tab Questions do GoToWebinar, que está disponível do seu lado direito da tela, que no final da apresentação eu deixei reservado um espaço de perguntas e respostas, onde eu vou passar por essas perguntas e, consequentemente, responder as perguntas que vocês enviaram, ok? Esta apresentação ela está sendo gravada, portanto, ao final da palestra, vocês posteriormente receberão um e-mail de agradecimento do Exim pela sua participação e também com um link para acessar essa palestra gravada no próprio YouTube. Então, posteriormente, caso vocês queiram voltar em algum tópico, essa apresentação estará disponível via YouTube, ok? Então, fazendo uma pequena apresentação sobre o Exim, caso algum de vocês ainda não tenha ouvido falar do Exim. O Exim já está no mercado desde 84. O Exim ele foi criado lá atrás, em 84, pelo governo holandês, para desenvolver especificamente as competências, as habilidades de TI do mercado local. Então, quando o Exim foi criado lá em 84, o governo holandês ele entendeu que tecnologia da informação seria um campo de bastante importância a ser desenvolvido para os profissionais locais, e que, caso eles conseguissem atingir um nível de excelência bastante grande, o país teria uma maior competitividade de mercado e teria um maior crescimento de mercado e de conhecimentos e expansões de negócios a curto, médio e longo prazo. Com base nisso, as certificações começaram a ser criadas aqui na Holanda e depois foi expandindo, até que hoje o Exim está presente em mais de 165 países. A gente já certificou milhões de profissionais em diversas competências digitais. E nós temos parceiros credenciados na maioria dos países que hoje operam no mundo dentro do mercado de tecnologia da informação, que hoje está em aproximadamente 165 países, ok? Então, uma das perguntas que normalmente sempre cai no final da palestra é: estas certificações de Career Path que o Exim oferece, elas são válidas internacionalmente? A resposta já é sim. Por que ela é aceita internacionalmente? Primeiro, porque o Exim ela é uma empresa internacional, é um instituto internacional. Então, independentemente do país ou da organização que vocês estão lidando, o certificado do Exim ele é conhecido, ele tem um peso de mercado bastante grande e até muito por conta da sua independência, porque o Exim a gente não entrega treinamentos, a gente não entrega livros, o que a gente faz é trabalhar com um assessment, a gente avalia as competências com base naquilo que está sendo esperado por um profissional daquele nível. Então, consequentemente, até por conta desse caráter governamental, a gente precisa manter a nossa neutralidade no mercado. Isso é um assunto bastante sério dentro da organização. Por isso que o peso de um certificado do Exim ele é bastante grande no mercado e é amplamente aceito em diversos países. E desde 84, o nosso portfólio ele cresceu de maneira exponencial, que obviamente em 84 a gente tinha um ou dois produtos esse produto nem existe mais no nosso portfólio, na verdade ele até existe, mas é mais focado para o mercado holandês mesmo, que é um produto bastante holandês, que é o que a gente chama de AMBI,
que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Eu também ouvi a primeira vez quando eu comecei a trabalhar dentro do Exim sobre o AMBI. Eu tive que aprender um pouquinho sobre ele, mas é muito local. Mas depois disso, como vocês sabem, faz parte da nossa história. A gente desenvolveu o White junto com o governo do Reino Unido, que foi uma união dos dois governos, da Holanda, do Reino Unido, para poder garantir que em nível mundial a gente aumentasse o nível de maturidade em relação aos processos de TI, e assim foi crescendo o portfólio, e hoje ele é dividido em 4 principais domínios, que o primeiro é Security, Compliance and Risk, que lá a gente tem programas como Privacy and Data Protection, Information Security, Business Continuity Management, e assim por diante. Depois nós temos o Agile Principles and Culture, que nós temos o Agile Scrum, nós temos o Verison, nós temos DevOps, Lean IT. Depois temos o Tech Mobile and Safeness, que nós temos Blockchain, que é um recém-chegado durante esse ano, Artificial Intelligence, que foi desenvolvido juntamente com o nosso parceiro do Reino Unido, a BCS. Nós temos Application Management, Cloud Computing, Internet of Things e assim por diante. E aí nós temos o nosso último domínio, porém não menos importante, que é o Business Intelligence and Processes, onde nós temos o SIAM, nós temos Business Analysis e também Big Data. Agora, quando nós falamos do portfólio específico de Career Path Certifications, este é o nosso portfólio, por hora. Porém, se vocês me perguntarem, poxa, Demara, vai ter mais certificações de Career Path que serão desenvolvidas ao longo desse ano ou até no começo do ano que vem? A resposta para vocês é sim. Hoje nós já estamos trabalhando para poder... Desculpa, eu só preciso checar se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela ou não, porque eu estou recebendo bastante mensagem. Sharing screen, tá ok. Só um double check. Então, voltando ao que eu havia falado antes, se vocês me perguntarem se nós já estamos trabalhando em novas certificações a serem incorporadas em relação a Career Path e Certified Integrators, a minha resposta para vocês é sim. Nós já estamos trabalhando em novas certificações que nós pretendemos lançar num curto, médio prazo, que pode ser até no final desse ano, pode ser no começo do ano que vem, ok? Porém, por hora, nós vamos focar nessas certificações que nós já temos, que elas continuarão no nosso portfólio. Não é porque nós estamos desenvolvendo novas que as anteriores serão retiradas. Elas continuarão aqui presentes. Então, do lado esquerdo, nós temos o que nós chamamos de Career Path Certifications, que são certificações que elas se aprofundam num determinado tema. É como se fosse quase que um nível de especialista naquele assunto. E que nós temos as certificações Exim Digital Transformation Officer, nós temos o Exim Agile Service Manager, nós temos o Exim Data Protection Officer, nós temos o Exim Information Security Officer, o Exim DevOps Quality and Test Master e Exim DevOps Quality and Test Engineer. Porém, nós também temos certificações que elas não são tão aprofundadas, elas ficam mais na base, porém elas agrupam diferentes áreas de conhecimentos. Que nós temos, nesse caso, o que nós chamamos de Certified Integrators, que aqui nós temos o Secured Cloud Services e o Agile Services Projects. Por agora, vocês não precisam se preocupar em decorar esses nomes ou em saber exatamente o que é. Eu vou passar exatamente por um processo bastante granular, onde eu vou explicar todo o background do porquê nós criamos essas certificações e como que elas foram criadas para vocês entenderem como elas fazem sentido. E aí, consequentemente, eu vou entrar nelas e vou explicar o que seria essas certificações e as vantagens, os benefícios que elas trazem para todos vocês. Então, agora eu gostaria que vocês pensassem lá atrás, que vocês voltassem no tempo, que vocês olhassem para vocês mesmos quando vocês tinham 6, 7, 8 anos de idade. Quando a gente falava, quando eu crescer eu gostaria de ser... 3 pontinhos. Normalmente, se eu me pego como exemplo, eu falaria, quando eu crescer eu gostaria de ser piloto de avião, eu gostaria de ser um advogado, eu gostaria de ser um juiz, eu gostaria de ser um desenvolvedor de software. Se vocês
pararem para poder reparar nessas respostas que eu dei para vocês, ou até mesmo naquilo que vocês mesmos estão lembrando sobre aquilo que vocês falavam no passado, sobre o que vocês gostariam de ser, vocês podem ter certeza absoluta que vocês relacionaram a resposta a uma determinada profissão, ou um determinado, como nós chamamos, papel. Vocês não falavam lá no passado, ou até mesmo hoje em dia, vocês não falam. Eu gostaria de ser um Blockchain Foundation. Eu gostaria de ser um Information Security Practitioner. Vocês podem falar, eu quero ser um engenheiro de segurança da informação, eu quero ser um especialista de segurança da informação, mas dificilmente vocês utilizam desses títulos que normalmente os programas de certificações eles fornecem a vocês. Porém, esses nomes dos programas que vêm normalmente nas certificações, Foundation, Practitioner, eles estão mais relacionados por conta do que nós chamamos de Bloom Level, que é os níveis de competências de assessments que nós estamos fazendo com vocês durante um exame. Isso é algo mais acadêmico do que profissional, vamos assim dizer. E aí, quando vocês vão para uma pesquisa de mercado, para poder procurar vagas, ou se realocar, ou fazer alguma pesquisa, vocês também não vão colocar lá, por exemplo, Information Security Foundation. Normalmente vocês vão colocar o nome da profissão, do papel que vocês gostariam de buscar. E é assim que funciona. E a gente começou a perceber que a gente deveria inverter um pouquinho as coisas e criar uma ferramenta, algum mecanismo que ajudassem vocês ainda mais a serem mais reconhecidos dentro do mercado e conseguissem atingir as posições que vocês gostariam de obter e também facilitar as organizações do outro lado a contratar as pessoas corretas para os cargos corretos. Então foi assim que tudo começou, foi a gente se perguntando para a gente mesmo internamente o que eu gostaria de ser quando eu crescer. Pode parecer bobo, porém um exercício que ajudou a gente muito, abriu muito a mente de todo mundo num nível internacional, para que a gente pudesse pensar fora da caixa e trazer soluções diferentes para todos vocês. E aí a gente começou a se perguntar, ok, mas como que a gente vai separar habilidade e competência? Como que a gente vai conseguir explicar tudo isso? Como que a gente vai unir tudo isso dentro dessas certificações? As coisas precisam casar, elas precisam fazer sentido. E a gente começou a pensar, ok, então vamos voltar lá para o básico. Vamos voltar lá para o nosso papel A4 em branco e vamos redefinir os nossos próprios conceitos. Então a gente teve que olhar para o que é habilidade e o que é competência. Como que a gente vai diferir uma coisa da outra? Então, basicamente, habilidade é aquilo que você aprende para fazer algo específico. Por exemplo, você aprende a desligar e a ligar um computador, você aprende a criar um atalho, você aprende a criar fórmulas no Excel. Porém, a competência é o como você vai utilizar estas habilidades e esses conhecimentos, somado com o comportamento necessário que é exigido ou que é colocado pela organização para você poder ter sucesso. Que não adianta você ter apenas habilidade se você não sabe colocá-la no momento certo, na hora certa, ou como juntar com a cultura da organização, ou ter aquele comportamento que traz aquela diferença, que coloca a cereja em cima do bolo para poder fazer aquela entrega correta do serviço ou do produto. Então a gente teve que começar a pensar, ok, mas as nossas certificações, elas estão do lado das habilidades, porque a gente vai testar aquilo. Mas a gente começou a alterar o tipo de questão, a gente começou a aumentar os níveis Bloom, a gente começou a colocar cenários práticos, depois a gente fez a introdução dos Practical Assignments para certificações de alto nível da Exim, para que justamente que as competências elas fossem sendo desenvolvidas. E a partir daí, quando você se torna um certificado pelo Exim nos níveis avançados, você passou por este nível. A gente tem a credibilidade de poder dizer, você vai conseguir fazer aquilo, você vai conseguir fazer uma entrega com sucesso, e não somente você está certificado. Essa é uma diferença bastante grande quando a gente olha para as provas, para os exames de certificações Exim e para outros tipos de certificações que existem no mercado. Então, se a gente
Agora, voltando para o meu A4, se a gente pensa no processo de contratação, quando vocês começam a fazer uma pesquisa de mercado sobre eu gostaria de me realocar, ou gostaria de saber fazer uma pesquisa salarial, alguma coisa, vocês normalmente vão para o LinkedIn para fazer a pesquisa e se aplicar dentro da vaga. Quando vocês aplicam pela vaga, normalmente o LinkedIn indica para vocês. Essa vaga foi aplicada por 100 pessoas, 150 pessoas. E a certificação aqui ela já começa a te ajudar. Por que ela começa a te ajudar? Porque ela já vai começar a te colocar entre o topo daqueles que estão concorrendo contigo para aquela vaga específica. Se você não tem certificação, não quer dizer que você não tem possibilidade de conseguir. Obviamente você tem. Eu jamais vou dizer que você não tem. Você tem sim. Porém, a certificação não te ajuda, te dá um impulso a mais para ir para o topo. Principalmente se você tem as certificações mais avançadas, que fornecem a segurança para o contratante de que você passou por aqueles testes, você se colocou ali a ser testado e provou o seu conhecimento e as suas competências. A partir daí, você vai para a entrevista, onde não somente as habilidades poderão ser testadas, mas muito mais as competências, porque aqui dentro de uma entrevista a gente precisa mostrar a nossa postura, a gente precisa mostrar o nosso conhecimento, como que a gente aplicaria aquilo para o ambiente empresarial. E isso vai contar bastante. Porém, aqui é o que eu sempre digo, a certificação ela abriu a porta para vocês irem para a entrevista. Porém, a certificação por si só, ela não vai assegurar a vaga. Por isso que é importante o desenvolvimento da competência e não somente da certificação. A partir daí, tendo sucesso, vocês iniciam normalmente os procedimentos de início de trabalho, com os procedimentos de intake e assim por diante. Aí, se vocês perguntarem, ok, mas como que funciona essa certificação? Qual que é o peso que essa certificação tem dentro do mercado de trabalho? Então, eu conversei com o pessoal da Pearson VUE, e eles me cederam os dados de uma survey, de uma pesquisa que eles fizeram no final de 2017, e eu consegui traduzir um pouquinho da survey, da pesquisa, para poder mostrar para vocês o peso que a certificação tem, ok? Então, a primeira pergunta foi, como a certificação me ajudou no trabalho? Mais de 36% das pessoas disseram que a certificação ajudaram a eles a realizar tarefas mais complexas com uma maior confiança. Aproximadamente 21% ajudou a melhorar as avaliações dentro das avaliações de desempenho. No mesmo nível de porcentagem, ajudaram a obter uma maior eficiência em sua função. Em aproximadamente 8%, ajudou a assumir responsabilidades de gestão. E mais ou menos 13, 14% disseram outras, mais variadas. Agora, em relação ao impacto de salário. Foi perguntado às pessoas que participaram da entrevista se eles receberam algum aumento de salário após a certificação. 23% dos respondentes receberam um aumento de salário de até 20%. E 6% dos entrevistados receberam um aumento de salário de mais de 20%. E aí a gente também perguntou, numa linha de tempo, os benefícios que a certificação trouxe para você foram em quanto tempo? A maioria disse de 1 a 3 meses, enquanto a segunda maior parcela disse imediatamente, e a menor parcela disse de 6 a 12 meses. Então a gente perguntou, ok, então vocês conseguem listar para a gente os 5 maiores benefícios que vocês obtiveram sendo certificado? A primeira foi impacto positivo na imagem e reputação, que muitas vezes eu vejo muitos de vocês profissionais, candidatos, postando no LinkedIn as badges. De vez em quando eu vejo, eu vou lá, curto, compartilho também. Acho que é importante compartilhar do sucesso de todas as pessoas. E eu acho muito bacana quando vocês fazem isso, que mostra que vocês se colocaram à prova, conseguiram obter sucesso, estudaram a fundo para poder conseguir serem aprovados. Muitas outras pessoas iniciaram uma carreira dentro da área de TI. Outras pessoas conseguiram um aumento de salário, encontraram novos empregos e receberam uma promoção. E esse é apenas um dos benefícios, porém, existem benefícios que são muitas vezes intangíveis. Se vocês me pegarem como exemplo, por exemplo, eu comecei as minhas certificações do Exim quando eu tinha aproximadamente 17 anos de idade, hoje eu tenho 34.
tá? Para vocês terem uma métrica. Quando eu comecei lá atrás, com 17 anos de idade, eu nunca jamais pensei que eu trabalharia dentro do Exim gerenciando todas as certificações que o Exim possui no seu portfólio em nível mundial, onde a certificação que eu obtive no passado, não somente aquela com 17 anos de idade, mas ao longo dos anos de empenho, de estudo, de me colocar à prova, me trouxeram para níveis que lá atrás eu jamais sonhava que eu conseguiria, ou que fosse possível. Mas as coisas foram acontecendo, obviamente, por conta de empenho, de fazer, de acontecer, de acreditar, de ter uma energia positiva, de pensar que as coisas podem dar certo e que as coisas funcionam se a gente se esforça. Então, não é porque eu tenho uma certificação que eu me coloco ou que nós devemos nos colocar no topo da pirâmide. Não é assim que funciona. A certificação ela vai te colocar num nível maior, porém a certificação ela tem que ser atrelada ao seu sucesso profissional da utilização das suas habilidades e competências. Novamente, é o saber como se portar, é o saber como se falar, é o saber como juntar todas as peças e fazer a coisa acontecer. Ok? Por isso que, quando nós vamos para o nível de satisfação, 86% das pessoas recomendariam as certificações para os seus próximos colegas. E eu aqui falando com vocês, eu também recomendaria certificações. Não é porque eu trabalho no Exim gerenciando certificações que eu recomendaria certificações. Eu recomendaria porque eu acho que é um impacto positivo na carreira de todos. Ok? Porém, eu diria que a certificação por si só apenas não é o único passo que deve ser dado. Agora, se a gente olha para as vagas atuais de mercado. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei as certificações de Career Path que nós temos e consegui trazer algumas informações para vocês. Se eu coloco, por exemplo, Agile Service Manager, hoje em dia, não hoje em dia, eu fiz essa pesquisa no dia 4 de julho, tá? De 2020. Lá no dia 4 de julho de 2020, nós tínhamos no LinkedIn mais ou menos 9.598 vagas de trabalho aberta para Agile Service Manager, onde a média salarial aqui é uma média mundial, tá? Eu não consegui fazer uma métrica somente Brasil, mas uma média mundial é de um salário de mais ou menos 65 mil euros por ano. Porém, essa informação, pessoal, ela varia muito de país para país. Ok? Eu só quis trazer informação para vocês terem uma métrica. Quando a gente fala de Information Security Officer, existiam mais de 10.609 vagas abertas mundialmente, com um salário médio de 69 mil euros por ano. Quando a gente fala de Digital Transformation Officer, existiam 56 mil vagas abertas, com um salário médio de 115 mil por ano. Data Protection Officer, 25.900 vagas abertas mundialmente, por aproximadamente 92 mil euros de salário médio anual. E aí, se a gente pensa, ok, mas qual que é o papel então do Exim no mercado? O que o Exim está fazendo para poder suportar justamente as empresas a preencherem essas vagas e os profissionais a pertencerem a essas vagas, a estarem lá com as habilidades corretas? Bom, nós já estamos no mercado atuando há mais de 36 anos, então o Exim não é um instituto que começou ontem ou há 5 anos atrás, são 36 anos de história, são 36 anos de melhoria contínua, são 36 anos de atuando junto com os governos mundiais para poder trazer o melhor que nós podemos para os candidatos. Nós já temos muito mais do que 2 milhões de certificados no mundo todo. E todos os nossos certificados estão disponíveis em mais de 180 países, onde nós temos empresas credenciadas em 165 países. E os nossos exames atualmente estão disponíveis em aproximadamente 8 idiomas, porém não são todos os exames que estão em 8 idiomas. Cada módulo possui o seu cluster de idiomas. Porém, o Brasil tem sempre uma grande vantagem competitiva dentro do Exim, porque o Brasil é um mercado muito adaptativo. Então, sempre que a gente pode, a gente lança quase junto do inglês os nossos produtos já em português também, para que vocês possam fazer os exames na língua nativa e não no inglês.
Aí, agora, se eu olho para o próprio LinkedIn e falo, ok, LinkedIn, o que as empresas estão procurando? Quais são as áreas de conhecimentos e habilidades que as empresas estão mais precisando dentro de 2020? Aqui o LinkedIn dividiu em top 5 soft skills e hard skills. Dentro de soft skills, a gente tem criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. Dentro de hard skills, nós temos blockchain, cloud computing, artificial intelligence, UX design, business analysis, affiliate marketing, sales, scientific computing, video production. Essas são as habilidades e competências que as empresas estão mais precisando. Significa que a maioria das vagas de emprego que foram publicadas no LinkedIn listavam estas habilidades e competências como sendo as mais necessárias ao longo de 2020, ok? Então, com base em todas essas informações que eu passei para vocês até o presente momento, a gente olhou um para a cara do outro e falou, ok, chegou a hora da gente fazer algo maior e melhor para o mercado, para as organizações, para o nosso ecossistema e principalmente para os profissionais, que a gente sempre olha muito para a comunidade dos profissionais. Então, a gente criou justamente o que nós chamamos de Exim Career Path Certifications. E o Exim Career Path Certifications ele é dividido, como eu falei antes, nas certificações Career Path e na Certified Integrators. A gente dividiu dessa maneira porque a gente acredita muito no termo T-shape, que foi desenvolvido lá na década de 80, porém só em 2010 que o termo T-shape começou a aparecer mais no mercado. O que é o profissional T-shape? O profissional T-shape é aquele profissional que ele possui uma ampla visão e conhecimento da organização como um todo, porém ele possui conhecimentos específicos de uma determinada área ou função. E esse tipo de profissional, ele se beneficia bastante dentro das organizações, porque quando a gente fala de soluções de negócio, sem a gente ter uma visão geral do negócio, é muito difícil colocar uma solução que contemple todas as áreas. Porém, existe alguém, há muitos anos atrás, me disse um seguinte ditado: a gente não pode ser igual ao pato. O que é o pato? O pato é um dos únicos animais que voa, nada e anda. E o que acontece com o pato? O pato, se vocês olharem para o pato como o pato anda, ele anda um pouco desengonçado. Quando ele nada, ele não nada feito um cisne. E ele também não vai voar feito uma águia. Então, ou seja, se a gente tenta se especializar em tudo, a gente acaba não se especializando em muita coisa. É importante ter o conhecimento amplo, é bastante importante. Mas quando nós falamos de se especializar, a gente precisa definir o que nós queremos para nós. Aí eu volto para a pergunta lá de trás. O que eu quero ser quando eu crescer? E essa pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer? A frase é apenas quando eu crescer, que eu sei que eu não vou crescer mais em termos de altura, vamos assim dizer, porém eu posso crescer em termos de conhecimento. É uma pergunta que eu me faço continuadamente. O que eu quero ser quando eu crescer? O que eu quero fazer no próximo ano? Onde eu quero estar? E a partir daí eu começo a definir os meus próprios planos sobre o que eu vou estudar, onde que eu vou me aprofundar, o que eu vou deixar para trás, o que eu não vou, e a partir daí tirar aquilo que não me pertence mais e focar naquilo que eu preciso focar. Então essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos, continuadamente, nunca parassem de se perguntar, porque eu acho que é importante para vocês se reinventarem a todo momento e se recriarem, se melhorarem a todo momento. E por isso que nós acreditamos muito no T-Shape Professional, que até mesmo dentro do próprio Exim, a maioria das pessoas, os meus colegas que trabalham comigo, a gente entende da área de todo mundo, até por conta dos esquemas de trabalho que a gente trabalha num formato muito agile. Então, a gente sempre está interagindo com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas eu não sou, por exemplo, um especialista em vendas. Mas, se alguém me perguntar, você sabe como funciona o time de vendas? Eu sei. Eu também não sou um especialista em desenvolvimento de exame, mas eu sei como funciona. Se eu tiver que sentar ali junto com o pessoal para poder falar, pessoal, a gente vai fazer assim, 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 assado, eu consigo. Porém, não é o meu deep knowledge. Agora, quando se fala de gerenciamento de produto, de portfólio, aí vai para o meu deep knowledge. E aí é onde eu me especializei até o presente momento.
Então, quando a gente pensou em criar esse portfólio, a gente também dividiu dessa seguinte maneira, onde do lado esquerdo vocês estão vendo o Career Path Certifications, que é o Deep Knowledge, e do meu lado direito vocês estão vendo o Broad Knowledge, as certificações que são mais amplas, porém elas não se aprofundam a fundo dentro do tema. Então agora, sem grandes delongas, eu vou começar a explicar para vocês o que seria cada uma delas das principais Career Path Certifications que a gente tem, para que vocês comecem a se perguntar o que eu quero ser quando eu crescer e um dia, quando vocês decidirem seguir em frente e se casar com a carreira de vocês, que vocês possam seguir em frente junto das Career Path Certifications do Exim. Ok? Então, vamos lá. A primeira delas, o Exim Digital Transformation Officer. É muito difícil a gente não falar hoje em dia de uma organização que não esteja operando de maneira digital. Até por conta de toda a pandemia global que acabou ocorrendo ao longo desse ano, forçou as empresas a irem para o mundo digital, onde para muitas das organizações era uma área que era muito obscura ou que eles não conheciam, tinham medo de seguir em frente, não acreditavam muito no home office, não acreditavam muito das ferramentas online de colaboração. Porém, as empresas e nós mesmos, enquanto profissionais, nós somos forçados a nos reinventar e a fazer o melhor que nós pudéssemos fazer dentro de um mundo digital. Só que isso a gente já vem falando lá atrás, pelo menos a gente já vem falando dentro do Exim de transformação digital, do mundo digital, de mover os produtos para o mundo digital há pelo menos uns 6, 7 anos. E agora chegou o momento. E com isso, as empresas começaram a perceber o quê? Ok, a gente precisa transformar os nossos produtos e os nossos serviços, mesmo os produtos físicos, em experiências digitais para que o cliente lá na ponta ele tenha a melhor experiência possível do momento em que ele está conectado, começou a estar conectado com a minha organização, até no momento em que ele está recebendo o serviço e avaliando o serviço. Então, esse papel de Digital Transformation Officer, ele ganhou agora uma importância muito grande, que o Digital Transformation Officer, ele é quem vai determinar o quê? Com base nas estratégias de negócio, quais tecnologias a gente precisa utilizar, qual cultura a gente precisa implementar. Porque quando a gente fala de transformação digital, muitas vezes a gente pensa muito em tecnologia em si, mas a cultura ela tem um caráter muito forte dentro da transformação digital, que não adianta querer partir para uma transformação digital sem trabalhar com os times, sem trabalhar o lado humano, sem trabalhar o lado cultura, de incentivar a criatividade, incentivar a colaboração, incentivar a adaptabilidade, criar meios e mecanismos para que as áreas elas consigam se manter conectadas. Para vocês terem ideia, eu não vejo os meus colegas de trabalho presencialmente desde fevereiro desse ano. Um dia em fevereiro, a gente disse até mais, até amanhã, e esse amanhã nunca mais chegou. Até hoje nós estamos trabalhando de casa, porém, nenhum dos nossos serviços da Exim parou por um segundo, porque a gente já tinha movido a maioria dos nossos serviços para o mundo digital e para a gente o impacto foi muito pequeno em relação ao como a gente opera os nossos serviços. Então, para a gente foi muito positivo toda essa experiência. Mas a gente investiu tempo, a gente investiu na cultura, a gente investiu nas ferramentas de colaboração, e é isso que o Digital Transformation Officer, ele vem para poder adicionar dentro das organizações. E aí, quando a gente começou a desenhar essa certificação, a gente pensou, bom, não conhecer sobre as tecnologias é impossível. Quem está pegando esse papel de Digital Transformation Officer precisa ter uma visão ampla das tecnologias que estão hoje em dia no mercado. Então, a gente determinou que as pessoas que estão certificadas como Artificial Intelligence Foundation, Blockchain Foundation, Cloud Computing Foundation, correspondem ao nível de tecnologia que é requerido no mercado e que faz sentido para um Digital Transformation Officer. E para a parte cultural, de processos de negócio, agilidade, assim por diante, a gente trouxe o Veriston Professional, que traz todo o esquema, todo o arco do Enterprise Service Management,
mexendo na cultura, do como se transformar uma cultura, do como desenvolver a criatividade, a colaboração das pessoas, dos times, do como utilizar a tecnologia a seu favor e o como trazer os times juntos de maneira positiva e principalmente o como transformar a experiência do cliente de mundo físico para o mundo digital sem perder a qualidade. É isso que o Versum traz. Então, quando um candidato ele é certificado nessas 4 certificações simultaneamente, automaticamente ele receberá o certificado diploma de XIM Digital Transformation Officer. E aí, se eu faço um check com soft skills que o LinkedIn mais listou ao longo de 2020, nós temos 4 de 5 soft skills que são cumpridos quando alguém está certificado dentro de Digital Transformation Officer, que é a criatividade, persuasão, colaboração e adaptabilidade. Quando a gente vai para dentro de hard skills, nós temos o raciocínio analítico, a análise de negócio, blockchain, UX design, cloud computing e inteligência artificial. Aí, se vocês me perguntarem, poxa, mas é tantas competências assim que é desenvolvida quando a gente é certificado como Digital Transformation Officer? Sim. Aqui eu trouxe apenas para o DTO para vocês terem uma visão de como a gente olha para essas competências. Essas competências elas são com base no ECF, que é o European Competence Framework, para vocês terem uma visão ampla do quão completa é essa certificação para aqueles que estão certificados. Quantas competências em si foram desenvolvidas durante toda essa trajetória até chegar no DTO. Então, tá aqui essa imagem, porém, não precisam decorar essa imagem, eu posso entregar minha apresentação para vocês, e vocês também podem acessar o website do exim.com, que lá para cada um dos módulos que a gente tem, vocês conseguem ver o mapeamento do ICF de cada um dos nossos módulos, ok? É uma informação pública e disponível para vocês. Agora, mudando para o Exim Agile Service Manager. Então, vamos lá. Assumindo, eu venho do mundo tradicional de Service Management. Eu venho do mundo tradicional de processos com base em ISO 20000 e de ITIL ou do nome que vocês quiserem dar, ITSM ou o que seja. Eu estava lá atrás com muitos dos meus colegas, que até tem um deles que eu sei, quer dizer, dois que estão conectados nesse webinar, que é o Rogério e o Éder, que trabalharam bastante comigo, desenvolvendo muitos processos de ISO 20000, de IT, assim por diante, e que a gente trabalhou duro para poder elevar o nível de maturidade da TI, de criar a consciência de que para se fazer uma mudança, a gente precisa parar, planejar, fazer com cuidado, fazer o plano de rollback, depois gerenciar os SLAs, mensurar os incidentes, gerenciar os problemas e fazer daquilo encontrar a causa raiz para evitar a reincidência. Tudo isso a gente já fez lá no passado. E isso, graças a todos esses esforços que a gente já fez no passado, de muitos profissionais que estavam atuando na área, o nível de maturidade da TI aumentou e aumentou muito, exponencialmente. E aí também outras tecnologias começaram a surgir, como cloud computing, inteligência artificial, blockchain, e fez com que o mercado mudasse tudo de novo. E com o aumento da adoção de Agile, que hoje, muitas das empresas que antigamente trabalhavam com base no waterfall, na cascata para gerenciamento de projetos, hoje eles entenderam que trabalhar de uma maneira mais ágil trazem mais benefícios para as organizações. Só que o pessoal de projeto começou a mudar. O pessoal de desenvolvimento de software já entendia essa questão de desenvolvimento agile. Só que o pessoal do ITSM começou a ficar meio perdido. Ok, como que eu posso tornar esse processo aqui mais ágil? Como que eu posso tornar um incidente mais ágil? Como eu posso tornar o gerenciamento de mudança mais ágil? O gerenciamento de problemas? Ou será que a gente tem que jogar tudo isso aqui fora? Ou ir mudar tudo? Muitas dessas dúvidas começaram a surgir nos últimos, pelo menos, 2, 3 anos que eu venho acompanhando o LinkedIn dos posts de muitos de profissionais muito renomados, que eu gosto muito. Que vem debatendo esses assuntos. E eu, na minha humilde opinião, ok? Eu diria, não precisa jogar nada fora, mas as coisas precisam ser transformadas. As coisas precisam acompanhar as tendências de mercado, senão elas se tornam obsoletas. E aí, com isto, a gente conseguiu trazer o quê?
o como vocês vão conseguir fazer essa transição de um mundo mais tradicional para um mundo mais ágil, porém dentro da gestão de serviço como um todo. Então, a gente falou, ok, hoje no mercado, as empresas estão mais procurando um Agile Service Manager do que apenas um Service Manager ou um IT Service Manager. Mas o tradicional é também atual. A gente não pode ignorar o passado. O passado ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser trazido para perto e aprimorado. E a partir daí a gente falou, ok, então como que a gente pode trazer essas competências para garantir que os profissionais que estão certificados junto com a gente, eles consigam reutilizar os conhecimentos do passado, que ainda são válidos, mas aprimorar e ir para um novo nível de agilidade. E aí foi quando a gente criou o Agile Service Manager, que a gente trouxe o Agile Scrum Foundation, o BCS Science, o Exim BCS Science Foundation, ou o ITSM com base na ISO 20000 Foundation, somados junto com o Version Professional, que eu já expliquei para vocês no slide anterior o que seria o Version Professional, e assim a gente conseguiu trazer as competências do passado, as competências do presente que estão sendo necessárias para o mundo atual. E aí, consequentemente, se a gente faz o cruzamento novamente com os skills mais demandados em 2020, nos soft skills nós temos 4 de 5, que é a criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, e hard skills, raciocínio analítico e UX design. Agora, indo para a próxima, e talvez esta é a mais conhecida de todos vocês, que eu fico muito contente de ver quando eu vejo muitos brasileiros se tornando Data Protection Officer. É um orgulho bastante grande quando eu vejo vocês se tornando certificados e chegando até no topo da pirâmide aqui do Data Protection Officer, do programa de Privacy and Data Protection. Bom, eu acho que esse aqui é o que menos me exige explicação, que vocês já sabem que a GDPR foi implementada pela União Europeia e assim começou a forçar as organizações a apontarem os seus famosos DPOs, a se reinventarem em seus processos de privacidade de dados e de como se fazer negócios em escala mundial. Isso mexeu bastante nas economias dos países e outros países começaram a seguir os mesmos passos da União Europeia e começaram a definir os seus próprios, como foi criada a LGPD para o Brasil. E a partir daí a gente criou, anteriormente a tudo isso, a gente já tinha criado o programa de Privacy Data Protection, que já ensinava as pessoas sobre o que é a GDPR, ou como se implementar, e aí a gente adaptou para a LGPD do Brasil, para poder fornecer um flavor, um sabor local, para que vocês pudessem olhar para o exame e reconhecer as questões do próprio país dentro do exame. E a gente somou junto com o nosso programa de Information Security Foundation. Por que disso? Eu imagino o seguinte, quando a gente fala de implementar todo um esquema de privacidade de dados, de proteção de dados, é necessário a gente criar algum tipo de sistema de gestão. E eu não consigo enxergar uma privacidade e proteção de dados sem controles de segurança da informação e sem um sistema de gestão por trás disso. Então, a ISO 27001 ela pode ser utilizada e reutilizada e muito. E principalmente que já existem muitas empresas mundialmente certificadas em ISO 27001, então fazia sentido novamente pegar aquele conhecimento do passado e trazer para o presente, e somar e adicionar novas camadas de conhecimento para que vocês conseguissem se adaptar rapidamente e enxergar uma luz no final do túnel rápido e conseguir trazer soluções inovadoras. Então, a partir daí, a gente determinou que o certificado de DPO seria a somatória de Privacy Data Protection Foundation, mais o Information Security Management Foundation, mais o Privacy and Data Protection Practitioner. E a partir daí, os skills mais demandados em 2020, soft skills 3 de 5, criatividade, colaboração, adaptabilidade, e hard skills, raciocínio analítico e análise de negócio. E aí, já que nós estávamos falando de DPO, seria impossível a gente não pensar no mesmo momento sobre a questão Information Security Officer, que é um papel bastante importante, principalmente agora, com o mundo digital estando no topo das agendas dos maiores CEOs. Se a gente está movendo as coisas para o mundo digital, a gente precisa aumentar a questão de segurança. A gente precisa pensar na segurança lógica, na segurança física, na proteção dos dados e assim por diante. Então, foi lógico o caminho de desenvolver o Information Security Officer.
E existem muitas empresas com necessidade de contratar Information Security Officers para poder gerenciar toda essa complexidade que se tornou a própria TI nos dias de hoje. Então, o que a gente fez? A gente falou, bom, no nível fundamentos, o Information Security Foundation é obrigatório. Porém, do lado direito, os candidatos eles podem escolher ou Privacy Data Protection Foundation, ou Business Continuity Foundation, ou Cyber and IT and Security Foundation, mais o Information Security Professional. Porém, antes de eu explicar aqui os soft skills, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou voltar no meu slide anterior de DPO. Imaginem o seguinte, isso aqui foi algo proposital que nós fizemos. Se vocês fazem o exame de Exim Data Protection Foundation, aqui, e vocês fazem Information Security Foundation, mais o Privacy Protection, vocês vão ganhar o DPO, ok? Tá claro até aqui. Porém, vocês já fizeram o Foundation aqui de Segurança da Informação e já fizeram o Privacy and Data Protection. Se eu venho para essa minha tela, vocês estão vendo que os obrigatórios do Information Security Officer, ele é o Information Security Foundation, que vocês já fizeram aqui, ok? No DPO, mais o Data Protection Foundation, que vocês também já fizeram aqui. Então, quer dizer o quê? Se vocês apenas fizerem mais o exame de Information Security Management Foundation, desculpa, Professional, vocês vão conseguir não somente o DPO, mas também o Information Security Officer. Porque são dois temas que estão muito interligados. É a questão de controle, é a questão de compliance, é a questão de trazer soluções de negócio para dado, para informação dentro da organização, e o como gerenciar isso de uma melhor maneira. Aí aqui também, novamente, se a gente olha para o soft skills, nós temos 3 de 5, que é a criatividade, colaboração, adaptabilidade, e hard skills, raciocínio analítico e análise de negócio, ok? Então, essa dica que eu dei aqui para vocês, muita gente não percebe. A gente tenta deixar, às vezes, mais claro essa informação, mas em alguns momentos é mais difícil, mas fica a minha dica para vocês, ok? Aí agora, por último, mas não menos importante, nós temos o Exim Secured Cloud Service, que é uma certificação integrada, que lembra que lá atrás eu falei, pessoal, as certificações integradas do Exim, elas são amplas, elas não são aprofundadas. Aqui, se a gente pega principalmente para aqueles que estão iniciando na carreira de TI, é importante que eles tenham uma visão geral sobre como a TI funciona, o como linkar o A com o B com o C, dentro de uma organização. E por isso a gente criou o Secure Cloud Service, que foi a primeira certificação integrada que a gente criou, que, se eu não me engano, foi criada em 2012. Essa certificação é a mais antiga dessas certificações do Exim, que a gente une a gestão de serviço, a cloud computing e segurança da informação, onde os candidatos precisam ter uma das certificações de gerenciamento de serviços, uma de cloud computing e uma de segurança da informação. E a partir daí, consequentemente, eles recebem a certificação integrada de Secure Cloud Services, de que eles são profissionais que conseguem criar soluções com foco na gestão de serviços, considerando as questões tecnológicas de cloud computing e os controles de segurança da informação. E a partir daí, no soft skills, nós temos criatividade, colaboração, adaptabilidade, e hard skills, nós temos cloud computing. Então, agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas, que caso vocês tenham perguntas, vocês podem jogar as perguntas, que eu vou respondê-las para vocês. Agora eu vou abrir de novo o meu menu do meu GoToMeeting. Aqui não é no chat que eu vou na questão questões. Deixa eu vir aqui. Então, primeira pergunta que eu tenho aqui. Tenho tentado Agile Service Manager, mas não tenho centro de treinamento no Brasil fornecendo o Versum Professional. Você pode fazer o exame sem treinamento. Dá uma consultada no website do exim.com, vai no Versum Professional, que você consegue fazer autoestudo e você consegue prestar o exame, ok?
Próxima pergunta. O Exim pensa em lançar algo focado em 27701? Até o presente momento, não temos nada no roadmap em relação a essa certificação. Porém, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Daqui a 2 meses, a gente vai ter o roadmap final de 2021, e aí eu conseguiria responder essa pergunta. Então, a gente anunciaria nas nossas news de candidatos para que vocês pudessem saber o que vai acontecer no próximo ano. Então, minha melhor resposta seria acompanhe as news, que até dezembro, janeiro, a gente anuncia o roadmap de 2021. Próxima pergunta. Ademar, posso fazer um comentário? Pode, claro. Opa, deixa eu aproveitar e dar bom dia para o grupo todo que está aqui conosco. Milena, do Exim Brasil, falando aí com vocês. Essa questão da 27701 é uma questão meio recorrente, né? A gente costuma receber aí alguns questionamentos a respeito disso. E para o pessoal que não está acostumado ainda com os materiais do Exim, faça o download no site, todos os guides, as emendas de cursos ficam disponíveis para download, tanto quanto os simulados. Vocês vão perceber, o pessoal que está interessado e que está fazendo a carreira, a trilha aí do DPO, vocês vão perceber que tanto o programa do PDPF, quanto o PDPP, que é o Fundamentos, né, e o nível avançado, o Practitioner, você tem, no final do material, aparece, no item 4, aparece a literatura. E a gente tem uma matriz, uma tabela que mostra cada item, cada tópico do programa, aonde ele está relacionado com a literatura principal, aonde ele está relacionado com o próprio regulamento, os artigos e etc. E tem uma coluna adicional, tem um documento para vocês lá, onde cada tópico do programa tem uma correlação com a própria ISO 27701, aonde você encontra isso na ISO. Então, de uma certa forma, apesar da gente não ter uma prova estruturada em cima da 27701, o programa de privacidade baseado no GDPR, que é o Fundamentos e o Practitioner, a gente tem toda a amarração com a ISO 27701. Então, tem toda uma correlação já preparada, tem uma matriz prontinha para vocês, tá? Muito obrigado, Milena. A próxima pergunta, os exames para trilha DTO estão em português? Sim, estão todos em português. E também o do Information Security. A maioria, na verdade, desculpa, a maioria deles estão todos já em português. Marcelo está perguntando sobre o nível Specialist da ISO 20000. Marcelo, eu diria para você, consulta o website do exim.com, vai na guia do encontrar um parceiro, e aí, consequentemente, ali você vai encontrar os parceiros que estão credenciados. Caso você não encontre nenhum ou que você não consiga achar a informação, manda um e-mail para o nosso suporte, que eu tenho certeza que eles vão te encaminhar a informação que você precisa. Próxima pergunta. Estou estudando segurança da informação e pretendo tirar a certificação. Faça a trilha de DPO ou pela trilha Security? Aí, André, aí eu te diria que é contigo. Se você, para a gente, é indiferente onde você começa. Assim que você completar os pré-requisitos para cada um dos Career Path, o certificado de Career Path ele é liberado automaticamente. Então, se você falar, não, eu prefiro primeiro seguir pelo caminho de Information Security e fazer e tirar o Information Security Officer, legal. Mas se você falar, não, eu prefiro começar como DPO, ok também. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Próxima pergunta. O Exim tem alguma trilha voltada à área de suporte à infraestrutura? A área mais focada de suporte à infraestrutura que nós temos é justamente o DTO, mas ainda não é a parte completamente técnica de como operar um servidor efetivamente. Então, eu diria que é o DTO mais próximo disso, porém, nessa parte técnica de linguagem de programação ou de efetivamente mexer na parte de servidores, sistemas operacionais, não faz parte do portfólio do Exim. Ok?
Próxima pergunta. Já possuo DPO, acabo de passar no CISO. Qual seria a próxima certificação, carreira, considerando as certificações que já possuo? Olha, Márcio, é muito difícil de eu te dar essa resposta, porque eu precisaria entender qual o seu objetivo de carreira, o que você já fez no passado, não somente a certificação. Então, me perdoa, mas eu não vou conseguir responder a sua pergunta. Próxima pergunta. O Exim pretende estender os descontos nas certificações durante esse período de pandemia? Milena, se não me engano, é até no final desse mês, correto? Correto. Só para a gente fazer né, dar um overview aqui para todo mundo, a campanha começou em 16 de março, foi uma campanha global do Exim. A gente já fez, acho que, 3 prorrogações. Não temos ainda informação se teremos uma nova data, mas, a princípio, era para ter terminado em maio e a gente está aqui terminando o mês de setembro com essa campanha em vigor. Então, o Exim conseguiu, por bastante tempo, aí, manter essa campanha relativa à pandemia, ao Covid-19. Então, se tiver novidade, fiquem de olho, porque geralmente eu solto isso no LinkedIn, coloco nas news de candidatos, então normalmente todo mundo recebe informação, tanto candidatos quanto os parceiros, e aí todo mundo replica essa informação para que chegue aí na comunidade como um todo. A princípio, final desse mês. Ok, muito obrigado, Milena. Aí a Consuelo também disse que, por conta da alta do dólar e variação cambial, certificações chegam a valores proporcionalmente muito maiores para o Brasil do que quem paga em euro ou dólar. Na verdade, eu gostaria de desmistificar esse fato, que não é tão assim a questão. Pode parecer que realmente é, mas não é. Os preços que são praticados as certificações em territórios fora do território brasileiro, principalmente aqui no mercado europeu e no mercado americano, ou vamos assim dizer, fora do real, as certificações do Exim, elas possuem valores completamente diferentes para justamente gerar um balanço na cadeia. Então, não existe uma defasagem, vamos assim dizer, em relação a isso. Porém, sim, o Exim está dando um desconto já há alguns meses para o Brasil, mas não somente para o Brasil, mas para o mundo todo, em relação aos profissionais que gostariam de certificar durante o período da pandemia, que a Milena acabou de reforçar, que vai até no final desse mês. A gente não tem informação ainda se será estendido para mais meses, porém, esses descontos que já foram dados pelo Exim já estão sendo praticados já há alguns meses. Depois, para realizar as provas de PO, obrigatoriamente preciso realizar um curso oficial credenciado pelo Exim? Eu te responderia da seguinte maneira. As provas de fundamentos, você precisa fazer as provas de fundamentos, e as provas de fundamentos elas podem ser feitas por autoestudo ou através de treinamentos credenciados. A prova do Practitioner, do Data Protection Practitioner, que é o que vai te liberar o DPO, ele primeiro precisa ter feito o treinamento para depois fazer a prova. Isso significa que você somente pode fazer o treinamento num centro de treinamento credenciado. Tirei a certificação do ISO RBS, vejo muita gente no LinkedIn tirar a certificação de chamá-la de CISO. Não sei te precisar, eu não conheço a certificação. Eu não posso estender essa questão do desconto que está sendo praticado já há alguns meses pelo Exim, porque, desculpa, eu trabalho na área de produto, mas a gente já levantou a bandeira, mas a gente não tem ainda uma informação oficial sobre se o Exim vai estender o desconto ou não. Ok? Quais os requisitos para alguém ser instrutor do Exim? Entre em contato com o nosso time de suporte via o website do Exim, que eles conseguem te passar todos esses requisitos. A resposta é bastante longa, por isso que eu não vou te dar ela aqui, mas tem bastante claro dentro da nossa área de suporte. Manda um e-mail para a gente que a gente vai te responder, tenho certeza. Bom dia, para a certificação Agile Service Manager, vejo que o Exim permite a substituição da certificação ITSM Foundation por qualquer nível do ITIL. Pode ser o ITIL V3? Pode, você pode fazer isto. O Senac é parceiro do Exim? Se eu não me engano, o Senac é parceiro do Exim. Me corrija, Milena, se essa informação é correta. Eu acho que sim.
Desculpa, repete, por favor, Ademar. Se o Senac é um parceiro do Exim. Sim, o Senac é um parceiro do Exim. Eu não tenho de cabeça aqui agora quais são os treinamentos exatos que o Senac está habilitado, mas o Senac ele é um parceiro para aplicação de provas e para alguns módulos. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, entrem no site do Exim, na área de encontrar treinamento. Não se esqueçam de trocar o mapa, né? Porque normalmente, pelo menos para mim, sempre aparece algum país europeu, normalmente aparece a Holanda. Troquem lá pelo Brasil, e aí vocês conseguem filtrar. Vocês vão ter uma primeira tela que aparece todos os parceiros do Brasil, e se quiser especificamente para algum produto, é só colocar o filtro de produto que ele traz quem são os parceiros que podem oferecer o treinamento oficial para aquele módulo. Então, recomendo que vocês sempre dêem uma olhadinha no site, que tem a informação completa para vocês. Okay. Deixa eu só completar, deixa eu só completar a informação, porque o Senac é uma operação descentralizada. Então, a gente tem cadastrados como parceiros Senac Minas e Senac São Paulo, tá? Eles são por área estadual. Então, assim, eu não sei exatamente quem perguntou do Senac aonde está, mas a depender do estado, pode ser que não tenha localmente, mas a gente tem o Senac Minas e o Senac São Paulo credenciados. Ok. Então, essa foi a última pergunta. Agradeço a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do webinar. Novamente, esse webinar ele foi gravado e ele estará disponível via YouTube muito em breve a todos vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Gostaria de desejar sucesso para todos vocês durante toda a trajetória profissional de vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Ademar, agradeço em nome do Exim Brasil por você ter incluído a gente aí na agenda. Eu sei que esse webinar ele foi rodado há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, em inglês, né, para a comunidade internacional, e foi um pedido nosso aqui que você pudesse replicar, já que temos um brasileiro lá na matriz, que a gente pudesse replicar aqui em português para a turma aqui do Brasil. Então, obrigada, e a gente se encontra aí no próximo evento. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.